Olá pessoal, eu sou Rogério Leal, coordenando o podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular na gestão do Dr. Felipe Pereira, e nós estamos aqui nos estúdios do CBO para fazer um podcast com o Dr. Alan Pioroni e com a doutora Silvana. Nós vamos começar falando um pouquinho de órbita e depois de via lacrimal congênita. Dr. Alan, bom dia. Bom dia. Doutora Silvana, bom dia. Bom dia. É um prazer ter vocês aqui. A gente está fazendo esse podcast com um grande objetivo de levar as nossas ideias, a nossa experiência, em especial para os colegas mais jovens da sociedade brasileira e sempre com a intenção de fazer com que a nossa sociedade continue crescendo com qualidade, com colegas cada vez mais dinâmicos, para que a gente melhore cada vez mais a qualidade do nosso ensino e do nosso grupo como um todo. Doutor Alan, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória dentro da oftalmologia até chegar na plástica ocular e por que dentro da plástica ocular a órbita se tornou tão importante na sua vida. Então, eu gostaria de começar parabenizando o Felipe, né, pela ideia de se realizar esse podcast. A escolha também do Rogério, né, que tem uma voz de locutor de rádio. Eu acho que vejo com muitos bons olhos essa iniciativa. E que a sociedade realmente tem que se comunicar com os associados e também ficar exposta para a sociedade, né? Acho que é a melhor maneira da gente trazer a importância da oculoplástica dentro do cenário da medicina. Bom, eu fiz faculdade de medicina aqui na USP e tive contato com a oftalmologia logo cedo, fiz parte da liga de oftalmologia e realmente não sei o motivo, me encantei com a oftalmologia e logo já no segundo, terceiro ano de faculdade eu já vou fazer oftalmologia. Foi ótimo porque você tirava uma série de responsabilidades de outras áreas. E quando eu entrei na residência lá também, na USP, no curso básico, eu me encantei com as aulas de plástica. Então, também logo já no começo da residência, aula com o Dr. Eurípides, doutora Suzana, com Eliana Forno, com Henrique Kikuta. Eu acho que foi fácil gostar. Foi fácil gostar, né? E aí eu fiz a residência com 3 anos. A gente já, no terceiro ano, a gente meio que já decidir um pouco a subespecialidade. E lá no Hospital das Clínicas, o ambulatório de órbita era separado, era do professor Mário Monteiro, né? Então, eu comecei a entrar em cirurgia com ele, o que é bastante desafiador, né? E como eu não fui expulso das cirurgias, eu acho que eu comecei a ver um bom espaço ali para comecei a ver ali um bom espaço ali para seguir, né, dentro do HC, que você precisa para você realmente ganhar algum espaço lá, você tem que ter alguma área de excelência. E a oculoplástica lá é uma área já bem consagrada, assim, com um time bem, né, um time de médicos assim. Mas apesar de ser da órbita, você faz as outras partes da plástica também, né? Com certeza. E faz bem, a gente acompanha Procuro as suas publicações, as suas aulas, então, apesar de ser da órbita, ele também é nosso. Ele é eclético, claro, com certeza. Sim, com certeza. Foi muito dentro, né, desse ambiente de participar com o professor Mário em cirurgias de órbita e nunca deixei de ir na plástica. Era um dia inteiro que eu ficava na cirurgia com ele de manhã e à tarde eu ficava nas cirurgias de plástica logo depois dos meus, né, do estágio. Eu fiz a residência, depois eu fiz 3 anos de estágio
lá mesmo, né, de plástica na equipe da plástica ocular, depois fiz 2 anos de órbita, mas na verdade nesses 5 anos eu estava justamente nas duas, então Praticando a plástica ocular praticando de a plástica maneira geral. ocular e a órbita dentro do HC. É, com o professor Mário foi bom porque eu tive que ser inserido numa ideia de pesquisa, né? Ou seja, para eu ter realmente, para eu continuar ali fazendo as cirurgias que eu queria aperfeiçoar, de certa forma eu precisaria estar dentro de um programa de pesquisa. E isso foi bom, porque realmente você ficar do lado do A professor pesquisa faz Mário, você crescer, não é? faz crescer. A pesquisa Então, levanta. foi nessa área que eu comecei a fazer pesquisa. Foi justamente meu primeiro projeto grande, assim, foi com a doença de Graves, de fazer a tomografia dos pacientes com neuropatia versus os pacientes sem neuropatia, para a gente tentar ver algum índice tomográfico para se identificar a neuropatia com isso. Esse foi o meu projeto que veio da minha tese de doutorado. E então, dentro desse meio, eu realmente comecei a ficar muito entusiasmado com a órbita e tentar mostrar também, acho que a minha grande vantagem dentro do grupo da órbita do Hospital das Clínicas é que eu fazia plástica, porque a maioria das pessoas não eram plásticos. E justamente ser cirurgião plástico ocular te traz, no ambulatório não te traz grandes benefícios, mas no centro cirúrgico você começa a ser o... Tá, há um diferencial. Há um diferencial, com certeza, né? Porque você começa ali auxiliando numa descompressão de órbita e o professor já sabe que pelo menos lá a sutura. Então além dessa oportunidade que você teve de se desenvolver tecnicamente, a parte científica também foi impulsionada pelos inúmeros casos que você vê no ambulatório do HC, né? O ambulatório do HC deve ser uma coisa magnífica. Eu nunca participei, mas eu imagino que o afluxo de pacientes é muito grande, então você consegue ter uma visão diferente, né, das patologias, e participar desse ambiente faz com que você cresça muito na parte científica. Fora que o HC, você consegue ter um contato multidisciplinar enorme. Sim. Então, dentro da você órbita isso é importante. Consolida ainda mais o crescimento. Você vai operar com neurocirurgião, você vai operar com o pessoal de cabeça e pescoço, você vai operar com o cirurgião plástico, você vai operar com os otorrinos. E você está... você amplia muito, e aí você vai refinando bem, né, a técnica, né? Vai refinando bem a sua abordagem, né, cirúrgica, clínica. Eu acho que... E como é que você transporta um pouquinho disso para a sua carreira particular? Olha, sabe, né? Eu acho que, assim, nós como cirurgiões, eu acho que a essência é o resultado da sua cirurgia, né? Eu acho que isso... Você pode ter um consultório bonito, pode ter um Instagram recheado ou não, mas se não tiver resultado cirúrgico, eu acho que realmente não acaba, né, não te trazendo, né, uma carreira. Nos dias atuais, para pacientes do consultório particular e a relação com os convênios, etc., nas cirurgias que envolvem a órbita, essa relação hoje tem tido um bom fluxo, tem tido alguma dificuldade a mais? Você tem alguma ideia para passar para a nossa audiência a respeito disso? As cirurgias de órbita, elas envolvem alguns materiais, né? E isso sempre tem empecilhos. A gente precisa, além de aprender... Isso se aprende muito com outros profissionais, né? Aprende muito com bucomaxilo, com cirurgião otorrino, dos materiais. A gente acaba não tendo esse contato na oftalmologia, né? Parafuso, broca,
Motorzinho, piezo. Motorzinho, piezo, quer dizer, é uma coisa que você vai aprendendo e como que pede, como que não pede, né? Então isso aí também É enriquecedor. é. E do seu dia a dia hoje em relação à órbita, quais são os casos mais comuns? Graves hoje é o grande foco? Outras patologias têm grande importância também? Graves, ele é ainda a maioria do foco, né? Hoje em dia, as pessoas elas se auto-indicam, né? Elas procuram já o médico, né? Você acaba tendo... Eu tenho um consultório que tem bastante paciente com Graves, né? E não foi, às vezes, nem outro médico que mandou. Você é Eles acabam... referência, é porque você é referência. São então... poucas as pessoas que fazem órbita, bastante Sim. órbita. Então, as pessoas que fazem são referência, né? A descompressão de órbita dos pacientes com Graves sequelar, eu acho que é a maior parte. E nós realmente, cirurgiões que fazem órbita não são muitos, né? Pelo Brasil ainda é uma... e ainda é multidisciplinar também, né? Assim, não Equipe. parece... Quando você fala com outros oftalmologistas, eles falam, você faz órbita, só conheço você, mas não sei o que, seu consultório. Eu falo, não, porque... a órbita ela não é uma exclusividade da oftalmologia. Sim. Né? Então você tem uma órbita que um otorrino também pode fazer. Nasal. Eles podem fazer. Você passa, né, algum tumor de glândula lacrimal que um cirurgião de cabeça e pescoço também faça. Quer dizer, a nossa meningioma que a gente faz, mas também é uma coisa do neurocirurgião. Quer dizer, então... Lembra aquela propaganda antiga de um cigarro que dizia, né, onde os homens se encontram, você tem às vezes você precisa, né, faz falta um colega com mais experiência na otorrino ou na cabeça e pescoço. A minha relação hoje com outros profissionais é mais comum eu realmente me relacionar com otorrinos, com neurocirurgião, com cirurgião de cabeça e pescoço, do que com outros oftalmologistas. Então, a especialidade da órbita é uma especialidade no qual o nosso contato é mais multidisciplinar do que aquela conversa mesmo na orbitopatia de Graves, que você precisa muito trabalhar com endócrino, com né? os endócrinos. Hoje a gente tem conversado muito com eles, né, pelo desenvolvimento de novas drogas, né, dos imunobiológicos que estão participando aí no tratamento da evolução da doença. Isso ampliou muito a nossa conversa com endocrinologistas e a gente precisa realmente colocar assim, pé no chão e conversar de frente a frente, não eu sou um cirurgião de órbita, então a orbitopatia de Graves, que tem o nome órbita, quem sabe sou eu, não é o endócrino. Isso não é verdade, eles ajudam bastante. Hoje a gente até no HC, a gente tem endocrinologistas no nosso ambulatório. E no fundo é assim que se faz medicina, né? Sim. Doutora Silvana, vamos bater um papo aqui, gente. A história da doutora Silvana, eu dei uma olhadinha no currículo, Alan. Eu confesso para você que eu separei uns minutinhos a mais lá do meu dia para ver o currículo da doutora Silvana. Doutora Silvana, conta pra gente um pouquinho da sua história. Rogério, primeiro eu também gostaria de fazer como o Alan e dizer que é uma satisfação estar aqui e parabenizar você, parabenizar o Felipe pela iniciativa, acho super, super válida a iniciativa. Olhar em currículo, a gente tem que dividir pelo número de anos trabalhados. Então, daqui ao mesmo número de anos que você está trabalhando, provavelmente você vai ter um currículo semelhante. Então, faz muito tempo que eu estou na estrada. Eu, assim, nasci em Botucatu, sempre tive para mim que eu gostaria de estudar na Unesp. Quando prestei vestibular, nem fiquei prestando em São Paulo, prestei Unesp. E gostei muito da vida que eu levei dentro da minha universidade. Fiz carreira acadêmica, não tive consultório, tenho consultório agora que já sou aposentada, me aposentei na universidade. Mas eu, assim, gostei muito de ter feito a carreira acadêmica, de contato com os alunos, Rogério. É super gostoso. Não é, Alan?
É. Os residentes nos estimulam muito. Se o residente faz uma pergunta e você não sabe, você fica louco, você quer saber sobre aquilo. Então, eu acho que a carreira acadêmica foi uma coisa muito importante na minha vida e eu gostei muito de ter trilhado esse caminho. Eu tenho convivo um pouco com os residentes e eu hoje entendo perfeitamente o que a professora está falando. As perguntas vêm com energia, vêm com muita curiosidade, vêm com boa fé, vêm com a intenção de aprender e de entregar resultado, e é muito estimulante. E ensinar né? é muito gostoso. Eu adoro ensinar. Ainda quero continuar ensinando, porque eu acho que faz parte do que eu sinto. Vontade de transmitir as coisas que a gente aprendeu. Eu gosto muito de ser professora. Gostei. Quando me perguntam o que eu sou, eu falo sou professora. Não fico falando sou oftalmologista, sou médica, sou professora. Acho importante isso. E pesquisadora, né? Porque se você for procurar alguma coisa lá, pterígio, bota lá no PubMed, vai Silvana ter um trabalho da Silvana lá em qualquer área. Até assim, nisso né? eu acho interessante, porque o doutor Alan é muito mais novo que eu. Então, nessa época, já se terminava a oftalmologia como uma especialidade. Na minha época, se você terminava a oftalmologia, você era um oftalmologista geral. Eu não fiz fellow. Então, falar assim, por que você escolheu a plástica ocular? Naquela época, lá atrás, a minha tese de doutorado é retinopatia diabética. Então, foi diferente a minha trajetória, né? Então, até eu chegar na plástica ocular, demorou um pouco. Uma construção. Foi uma construção. E por quê? Mesmo porque minha universidade precisava de mim, trabalhando no pronto-socorro, em diversas áreas. Podia ser o que fosse, olho furado, o que viesse. A minha universidade precisou de mim, como uma oftalmologista geral. Eu gosto de fazer prevenção de cegueira, eu acho que isso faz parte. Eu ainda insisto que faz parte para todos os oftalmologistas trabalhar em prevenção da cegueira. Então, a plástica ocular é minha paixão. Depois de uma certa fase da minha carreira, eu me lembro até o professor Caldato, eu e o professor Augusto, numa fila para pegar ônibus do Conselho, do Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Eu, conversando com eles, eu falei assim, estou com vontade de parar de fazer catarata. Aí o Augusto falou, faz tempo que eu parei. Eu falei, nossa, posso parar de fazer catarata? Olha! Posso parar. Então, o Caldato já estava entrando bastante na parte, saudoso Caldato, na parte de refrativa. Ele falava, olha, eu estou gostando da refrativa. Quer dizer, são vários olhares dentro da oftalmologia, né? E quando eu fiquei mais a fundo dentro da plástica ocular e procurei me especializar, fazendo visitas, serviços no exterior, serviços no Brasil, e me apaixonei bastante e fiquei mais na parte de plástica ocular. Mas eu acho que a formação geral, ela foi importante para mim também e para a minha escola. E esse carinho especial pelas vias lacrimais e pelas crianças, como é que é isso? Então, assim, eu acho que a via lacrimal, assim como a órbita, também. Mesmo dentro da sociedade, nós temos conversado muito sobre isso, porque o que chama bastante atenção, agora eu estou com consultório faz 5 anos, depois que me aposentei. O que vem no consultório? Estética. É isso que vem no consultório. Via lacrimal vem pouco e órbita vem pouco. Então, eu acho que, inclusive, a minha dedicação na parte da via lacrimal é justo por isso, porque eu acho que nós precisamos aprender melhor e nos dedicar mais para entender o que se passa dentro da via lacrimal, assim como na órbita. A sociedade tem como missão formar o pessoal da plástica ocular nas 3 vertentes. Na vertente de pálpebra, via lacrimal e órbita. Então, eu acho importante que a gente se dedique também às essas 2 vertentes que estão na sua frente aqui hoje. E essa lida com as crianças? Com as crianças, eu acho que nós estamos passando por uma fase bastante importante de mudança de postura na frente dos tratamentos. Em 1994, eu publiquei um trabalho
que eu achei que foi para mim, pode ninguém se lembrar disso, que já faz muito tempo, mas para mim foi um marco. Eu fiz daxistografia nas crianças. Todas as crianças que chegavam para fazer sondagem, eu fazia daxistografia. E eu vi que quem tinha o saco lacrimal aumentado tinha pior prognóstico na sondagem. E todo mundo falava, não, olha a idade. Nessa idade fazemos isso, naquela idade fazemos aquilo. E eu vi que não era a idade, era o tamanho do saco. E aí, a gente, em todos os cursos que eu fui dar aula, eu sempre insisti nisso daí, no trabalho de 94. Aí, nós vamos vendo a evolução, né? Os trabalhos que a gente... as pesquisas que a gente fez com radiografando crianças, elas podem ser contestadas, porque essa radiação ela é cumulativa. Então, será que a daxistografia é o melhor exame para crianças? Hoje em dia eu sei que não é. Eu acho que nós evoluímos também, tem uma ressonância, né? Mas ressonância vai precisar de anestesia geral, e a tomografia é mais rápida, talvez a tomografia seja mais... E agora me surgiu um outro exame que é baseado na medicina nuclear, que faz uma tomo junto. Então, esse eu acho que é um exame de futuro, porque não tem radiação. Mas eu acho que a endoscopia ajudou demais. Então, a endoscopia faz a gente entender, porque a hora que você sonda, você bate no assoalho do nariz, você fala, cheguei. Você tira uma radiografia, você está no assoalho do nariz. Mas você olha com o endoscópio, está fechada a via. Você está na parede do nariz. Você não está na cavidade nasal. Então, essas construções de pensamento que me estimulam muito na área. Eu acho que a evolução, a ebulição é que traz a vontade de você estudar e progredir. E isso não acontece em 6 meses, 1 ano? Não, são 40. 45 já. A experiência da aposentadoria. Triste. Não aconselho. Fiquei muito triste quando aposentei. Mas aí vi que existem outros caminhos. É obrigatória essa aposentadoria? A minha ainda não, porque eu ainda não me encontrava na compulsória. Eu me aposentei porque fui trabalhar na Arábia Saudita e eu me desliguei da universidade. Quando eu voltei, estava desligada. Então, agora sou voluntária, trabalho como voluntária na universidade. Tenho dificuldade de sair de lá, minha casa. Uhum. E continuo fazendo pesquisa, continuo professora da pós, abri consultório, sou bastante ocupada. Isso é muito importante. A gente não consegue se desligar. Não adianta você pensar que você vai ficar em casa. Não adianta. Eu encontrei recentemente o Dr. Tadeu Civintal. Ele é mais velho que eu. Não vou entregar a idade do professor aqui. Mas ele sempre foi entusiasmado. Operando. Eu acredito que sim. E ele sentou comigo no cafezinho lá do hospital e disse assim, você sabe, eu estou muito chateado com algumas críticas que eu tenho recebido por estar trabalhando na minha idade. E eu recebo também. Você não acha isso um absurdo? Eu falei, eu acho. Rogério, você sabe quando você tem que parar. Eu até peço para as minhas meninas, se eu estiver falando bobagem, fala para mim que eu paro. Porque tem uma época que você vai ter que parar, né? Mas eu acho que, por exemplo, se eu fosse fazer uma facroemulsificação hoje em dia, minha mão já não serve mais para isso. Mas serve para fazer uma descompressão de órbita. Serve. Ainda é uma coisa mais... que não seja tão delicada, não é? Então, você enxerga o seu limite. Você enxerga o seu limite. Eu acho que a pós-graduação é uma coisa boa nessa fase que eu me encontro, porque eu tenho uma história de vida. Uma grande então experiência. Eu posso me dedicar à pós-graduação. Mas eu acho que a carreira acadêmica, né, da professora Silvana, que realmente é um grande exemplo, ajuda muito nessa transição, porque como cirurgião, a gente sabe que é cansativo. Em algum momento, ou você está cansado, realmente você não, né, é diferente, consome muita energia física mesmo. Agora, da parte acadêmica, é muito de gostoso. aula, de pesquisa, isso
Não precisa Você não vai parar. aposentar nunca. E eu porque até, não tem porquê. eu até vou mais longe. Será que nessa fase mais experiente, será que essa professora não está ainda melhor preparada para passar os conhecimentos? Não sei, porque tem muita coisa nova que a gente acaba não se dedicando. Então, talvez nas coisas que a gente consegue se atualizar, a gente pode até ir mais longe. Mas tem muita coisa que eu já não me dedico mais. Por exemplo, na área de estética, eu não entro nos preenchimentos, eu não entro em algumas coisas que, se eu fosse mais nova, eu entraria. Então, eu acho que o estímulo que você tem fica mais ligado às coisas que você mais gosta mesmo. Sim, mas é que não dá para abraçar o mundo. Você já não quero evoluiu abraçar. em tantas áreas. Já não quero mesmo. Até porque tem também uma movimentação social, cultural, do momento, da busca dos mais jovens. Mas o que motivou a minha colocação foi, eu escutei um rapaz que é um executivo, e que ele estava dizendo o seguinte, que existe uma cultura nos Estados Unidos de que o político que vai para a carreira de senador, que ele deva buscar isso mais tarde na vida, quando a vida profissional dele já foi consolidada. Tá certo. E eles têm uma análise de que políticos excessivamente jovens, eles não construíram ainda uma carreira pessoal e também eles não têm grande experiência para dar contribuição. Então, nesse sentido, eu acho que a sua experiência nesse momento, ela é ainda mais bem-vinda do que na juventude. Agora, claro, tem essas questões. Tem limitações, né? Tem essas questões que são O professor Macari foi um reitor da Unesp que eu admiro muito. Ele estimulava muito o mérito acadêmico. E uma vez ele me falou que o professor entrar na carreira política dentro da universidade, fazer política dentro da universidade, tem que ser uma pessoa um pouco mais velha, porque se ele entrar muito cedo, exatamente o que você falou, se ele entrar muito cedo, que ele ainda não fez a carreira dele acadêmica, ele não consegue voltar para a carreira acadêmica e fica orbitando em volta da política e não progride mais. Exatamente o que você falou. E aí a contribuição... Para o cirurgião é a mesma coisa, né? Experiência, a gente precisa sempre estar operando, né? Sempre estar operando. Você não pode parar porque... Tecnicamente você fica ruim. Exatamente. Então, assim, é difícil essa transição quando você faz uma formação, que nem você vê os fellows, os residentes, não, eu vou fazer aquele lá, são 2 anos, eu vou fazer 50 horas de não sei o que, vou fazer 40 cirurgias, e você fala, olha, eu não sei qual que é, eu não sei quanto... vai se frustrar. Vai porque se frustrar. você, assim, não, tem uns que faz sentido, porque ele vai voltar, mas eu falei assim, olha, você precisa aprender o máximo que você pode aqui, estudar, ouvir o máximo de cirurgiões, mas quando você for lá para a sua cidade, principalmente os que vão para outras cidades e tudo, você vai precisar encontrar um lugar que você continue a sua prática, né? Um hospital público, um hospital escola, algum lugar, porque só ali que você vai continuar em órbita, em plástico, e aí você vai ao mesmo tempo trabalhando no seu consultório privado. Se você já sair dali para o seu consultório privado, não é muito difícil. Vai ter um gap. Eu acho importante que você fique no serviço público, não só por isso, mas para você devolver para a sociedade uma parte do que você sabe. Eu acho importantíssimo a gente ir no serviço público, trabalhar no serviço público. Oftalmologia era só para elite. Eu me lembro, quando era criança, um ou outro usava óculos, ninguém ia no oftalmologista, porque era tudo particular. E ter oftalmologista no serviço público, ter as especialidades no serviço público, faz com que as pessoas tenham acesso. Isso é importantíssimo. O acesso. E se você não tiver pessoas que se ligam ao serviço público, quem vai fazer? Né? Então, além dele, dentro do serviço público, poder entregar, ele também recebe, porque ele vai estar fazendo o treinamento dele. O treinamento nosso é para a vida toda. Nós temos que treinar a vida toda. O que eu faço hoje em dia é muito diferente do que eu fazia quando era moça.
Então, o que permite isso? Permite a continuação dentro do ambiente acadêmico. Por isso, o ambiente acadêmico é sempre importante, né? Eu acho que o bom cirurgião de estética... Ele é um bom cirurgião. Ele é um bom cirurgião. Você não vai conseguir fazer uma blefaroplastia bem feita, corrigir detalhes, sem você não faz cirurgia funcional, né? Você precisa ter uma bagagem de cirurgia funcional para você anatomia, poder ir. Né? E você vê que com essa ansiedade econômica desse mundo, de que todo mundo precisa fazer alguma inovação, uma inovação cosmética, eles vão... Todos os olhos estão ali e o funcional... Não, mas você precisa ser bom num, você tem que ter fundamento. Alan, e o que você está falando é tão verdade que surgiu a rinoplastia estruturada e agora a blefaroestruturada. Quer dizer, a parte funcional a serviço da estética. Então, quando eu vou explicar para o paciente que pergunta o que é blefaroplastia estruturada, eu começo assim, veja, para fazer uma casa, não dá para fazer o telhado sem fazer o piso. Se o canto lateral não estiver na posição, se o elevador da pálpebra não estiver bem posicionado, a estética ao redor não vem porque não há estrutura. Não adianta tentar colocar uma telha bonita, tentar fazer uma pintura bonita, se a parede está rachando, né? Então, eu acho essa a maior verdade. As maiores inovações em cirurgia estética, tanto de nariz como principalmente pálpebra, vieram a partir da estruturação. Eu quero agradecer muito a participação de vocês conosco aqui no podcast. A nossa missão é buscar no coração dos entrevistados uma mensagem para os mais jovens nesse mundo que está cada vez mais difícil, especialmente de iniciar a carreira. Doutor Alan, doutora Silvana, muitíssimo obrigado e eu espero em breve contar com vocês novamente.